Graça e paz, amados. Estamos chegando aqui para a nossa meditação desta manhã, falando sobre o livro do profeta Sofonias, falando sobre a porta do peixe. Nós estamos estudando sobre o livro de Sofonias e esse livro é sobremodo importante, interessante para todos nós cristãos, porque traz-nos uma simbologia muito importante e nos dá o conhecimento da palavra do Senhor, naquilo que Deus tem a nos ensinar, porque a Bíblia é uma palavra completa, é um compêndio literário muito grande e importante, sobremodo para o cristianismo. E nesse estudo que estamos analisando do livro do profeta Abacuque, nós encontramos aqui aquilo que traduz, muitas vezes, para nós o cristianismo em si. Quando o profeta fala sobre a porta do peixe, sobre uivos, sobre gritos, sobre os problemas que iriam afetar o povo judeu, ele fala lá no versículo 10 sobre a porta do peixe. O livro de Sofonias, esse capítulo muito interessante do profeta Sofonias, ele nos remete a um passeio pela história da Bíblia, a promessas de Deus para as nossas vidas, a vitórias que Deus estava preparando para o seu povo. É um livro poético, profético e de exaltação ao nome de Deus. No capítulo 1, no versículo 10, o profeta escreveu assim: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um clamor, uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento entre os outeiros. A palavra peixe, ela vem do grego tish, que significa, nas suas iniciais, que é o I, o X, o O, Y e o C, no escrito do grego, significa cada inicial: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A letra I, Ingos, Jesus. A letra X, Sheotos, Cristo. A letra O, Eiu, de Dios. A letra Y, Ios, Hijo, no castelhano, filho, em português. Cuiné, que é a letra C, Salvador. Você vai poder ver essa escrita, essa explicação, também no meu blog, postado esta mensagem. Então a palavra peixe significa, em suas iniciais, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E é um símbolo que consiste em dois arcos que se cruzam para formar o perfil de um peixe, sendo um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Poderia até ser isso que Jesus estava
desenhando na areia, no momento em que os homens estavam julgando aquela mulher chamada adúltera. Não podemos afirmar, mas pode ser isso que estava ali sendo desenhado por ele na areia, porque a Bíblia diz que ele estava desenhando na areia. A porta do peixe, então, nome dado a uma das portas da cidade alta, Jerusalém, porque Jerusalém está construída sobre um monte. Lá em Israel tem a cidade alta, a cidade baixa. Quem mora na região de Salvador, na Bahia, pode entender mais ou menos, porque ali é praticamente um retrato, porque nós temos ali a parte alta da cidade, com o elevador Lacerda, que traz o meu nome, interessante, e que leva para a cidade alta. Jerusalém é semelhante àquela construção da cidade de Salvador. E essa porta, a porta do peixe, tinha uma simbologia de uma promessa de Deus, a chegada do Messias, o Salvador, e apontava também para a fertilidade e crescimento vertiginoso do povo cristão. Jesus, em sua passagem aqui por esta terra, mostrava aos seus discípulos a importância e essa simbologia, ensinando-lhes a palavra de Deus, segundo o que havia escrito os profetas do Antigo Testamento, e mostrando o que Deus tinha projetado para o futuro. Isso nos mostra também, com relação a esta profecia de Sofonias, a presciência de Deus, o conhecimento de Deus antes que as coisas venham a acontecer. O cristianismo, então, anos depois, adotou o peixe como simbologia definitivamente. Porque, evidentemente, antigamente não se falava cristianismo. O cristianismo passou a se falar, evidentemente, depois da chegada de Cristo, o nosso Salvador. E antigamente era falado judaísmo. Jesus, para cumprir a lei imposta pelos homens e pagar tributo a César, mandou que retirasse do lago um peixe e dentro do peixe uma moeda que era o pagamento do seu imposto, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra peixe, como dissemos, ela vem de sua origem no grego e traz este significado sobremodo importante para as nossas vidas. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ou Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. A raiz desta palavra traz o sentido de reprodução, de crescimento, de mover-se rapidamente, de agilidade. Isto nos lembra o chamado ao crescimento numérico, a reprodução de novas vidas, a geração de novos filhos, novos peixes, novas ovelhas, novos crentes, novos cristãos, que é o projeto de Deus para a igreja. A porta dos peixes é aquela por onde deixamos entrar os novos filhos de Deus. Exige uma decisão de não vivermos só para nós, mas de irmos à busca dos que precisam encontrar Jesus. Paulo afirmou: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ele dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então esse estudo da porta do peixe nos faz um chamamento à necessidade que temos de assumir a nossa responsabilidade, a nossa postura em pregar o evangelho, em anunciar o evangelho.
Jesus falou aos seus discípulos sobre a necessidade de reprodução. Em João, no capítulo 15, versículos 5 até o 8, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nisso é glorificado meu Pai que está nos céus, que deis muitos frutos, e assim tornareis meus discípulos. É bom observarmos, amados, que isso é um exemplo de crescimento numérico da igreja primitiva. O povo cristão, quando o homem recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, o que passa a fazer urgente na vida dele é sair propagando, divulgando, anunciando isso que Deus fez na sua vida, uma obra de salvação, de regeneração, de transformação e de crescimento. E agora essa missão está incumbida a nós, sair pelo mundo a pregar o Evangelho. A igreja primitiva estava composta inicialmente de 120 pessoas que estavam reunidas esperando a manifestação do Espírito de Deus que Jesus havia prometido para o dia do Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 15 está dizendo que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de cerca de 120 pessoas. E disse, aí ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a testificar das maravilhas de Deus, das promessas de Jesus Cristo, das palavras do nosso Senhor, falando da morte e ressurreição de Cristo e do efeito Jesus na vida das pessoas. E naquele dia, diz a Bíblia, que quase 3.000 almas renderam-se aos pés do Senhor Jesus, quando Pedro, o iletrado, chamado semi-analfabeto, analfabeto, pescador, assumiu a responsabilidade do chamamento para a obra e partiu a pregar o Evangelho. Depois foram mais 5.000 homens, ou quase 5.000. Atos capítulo 4, versículo 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Em Atos 5,14 fala sobre multidão de crentes. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, multiplicando o número de discípulos, conforme está em Atos 1:7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Outro ponto relacionado também à porta dos peixes está no cuidado de que precisamos dispor para receber em nossa alma aqueles que estão chegando a Jesus, uma vez que precisam de cuidado, nutrição e assistência. Essas novas vidas geradas pelo Espírito de Deus carregam marcas profundas do mundo que acabam de sair e carecem de um amor sincero da nossa parte. Eu não sei se você já viu, creio que deve já ter visto na televisão imagens muito bonitas sobre
a gestação e a criação dos peixes, quando muitos peixes são gerados ali na água e o predador vem para devorar aqueles pequenos peixes. Os peixes maiores se alimentam dos alevinos, dos menores, e muitas mães peixes, ali com todo o seu cuidado, pegam os peixes e carregam dentro da sua boca, evitando assim que os predadores os peguem. Também isso é uma lição do peixe para a igreja, para mim e para você, que precisamos aprender a discipular, a ensinar, a doutrinar, ou o que nós chamamos de catequizar, levar conhecimento de Deus àqueles novos convertidos, fazendo-os conhecer e ter prazer em seguir no conhecimento de Deus. Em Atos, no capítulo 4, versículo 32, ainda nos fala da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Havia também comunhão. Atos 2,44 vai nos dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O nosso relacionamento entre irmãos nem sempre é de um todo amável, sem problemas. Muitas vezes Deus permitirá situações difíceis, constrangedoras, de temperamentos difíceis, para forjar em nós as virtudes do caráter de Cristo, como dissemos ontem, traduzindo em nós e passando através de nós o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Através do trato com as pessoas, então, nós temos a chance de amadurecer em nós a vida e amadurecer também a nossa vida. Crescemos no amor, na tolerância, na paciência, na misericórdia, e tudo mais se desenvolve em nós no trato com as pessoas, especialmente nos novos crentes. 1 Coríntios 11, 18 e 19 vai nos dizer assim: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. A porta do peixe também nos representa reprodução, cuidado e crescimento, como está em Marcos capítulo 1, versículo 17. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A tradução KJV nos traz assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que haverá barulho de um grito desde o portão do peixe, e um uivar do segundo portão, e um grande estrondo das colinas. A palavra hebraica para segundo é Mishné, que corresponde à porta velha, ou portão Mishné, também a noroeste de Jerusalém, um pouco abaixo da porta do peixe, e que possivelmente levava à cidade baixa, que no versículo seguinte é chamada de Mactés. Importante nós observarmos esses termos. Sofonias 1,11 diz: uivai vós, moradores de Mactés, cidade baixa, ou no lugar onde se faz a argamassa. É o significado da palavra Mactés, cidade baixa ou cidade onde se faz a argamassa. Porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos.
Na tradução NVI, está escrito: todos os seus comerciantes serão completamente destruídos, todos os que negociam com prata serão arruinados. A King James traduz como: uivai, habitantes de Mactesh, pois todos os comerciantes estão abatidos, todos que carregam prata serão destruídos. Isso nos faz lembrar também aquele dia em que Jesus, entrando na cidade, expulsou os vendilhões que circundavam o templo de Jerusalém para vender objetos de sacrifício. Os mercadores. A tradução literal do hebraico, feita pela versão concordante do Antigo Testamento, é: uivai, moradores do buraco moldado de argamassa, pois todo o povo de Canaã está silencioso, todos os que pesam prata serão destruídos. Então, por isso, nós entendemos que a palavra Mactesh é o lugar onde se extrai a argamassa. Quando a gente era mais novo, a gente costumava buscar barro branco para passar no fogão de lenha ou nas paredes em volta do fogão para evitar que a fumaça ficasse ali impregnada e preteando a parede. É semelhante a isso. Vai se fazendo um buraco no lugar onde vai tirando o barro. E ali, na cidade, na parte baixa da cidade, a que era chamada Mactés, é a parte baixa da cidade de Jerusalém. Mactés significa buraco onde se tira a argamassa, onde se produz a argamassa. Então, a tradução concordante do Antigo Testamento no hebraico literal está escrito: uivai, moradores do buraco moldado de argamassa, pois o povo de Canaã está silencioso, todos que pesam prata são destruídos. O significado do nome Mactés ou Mactesh, a cidade baixa, segundo a tradução NVI e a tradução concordante do Velho Testamento ou Antigo Testamento, é então o lugar onde se faz a argamassa, moldado de argamassa. E alguns estudiosos contemporâneos sugerem que estava situado em alguma parte do Vale de Tiropoion, Vale dos Queijeiros, do lado oeste da cidade de Jerusalém, dentro dos muros da cidade, e que a área da cidade dedicada ao comércio, onde as pessoas mercenárias costumavam ficar. Então, quando nós chegamos no estudo sobre o templo de Salomão, sobre a Jerusalém mesmo, aí você vai poder também analisar ali o lugar onde Jesus expulsava os mercadores, possivelmente aquela região ali onde ficavam os vendilhões, oferecendo ao povo pombos, rolas e tudo mais que era objeto de sacrifício no dia que eles prestavam sacrifício ao Senhor. Assim, o portão, a porta Mishné, deveria ser como uma passagem estreita com um declive. Porque, visto que saía da cidade alta, da parte alta da cidade para a parte baixa da cidade, então era uma porta estreita, em declive, revestida de argamassa, em direção à parte baixa da cidade. Pelo fato de Mactés ter o significado de pilão, almofariz ou gamela, é que a tradução concordante do Antigo Testamento no hebraico descreve moradores do buraco moldado de argamassa. Nos leva a imaginar se por acaso o portão Mishné, como dissemos acima, era uma passagem que levava para o nível inferior da cidade. E por ser ele revestido com argamassa, a outra parte se assemelhava a uma gamela, uma vasilha, um pilão colocado no fundo, onde os comerciantes ficavam, que eram chamados moradores do buraco moldado de argamassa. Ali era o lugar, então, onde se tirava a argamassa e, evidentemente, de tanto se tirar a argamassa do lugar, foi se formando uma gamela. Voltando, então, ao raciocínio
raciocínio nosso aqui do texto bíblico da porta do peixe, no dia da visitação de juízo do Senhor, se ouvirá um grito desde a porta do peixe, no noroeste da cidade, até um pouco abaixo na cidade baixa, o Mactesh. Um grito desde a porta do peixe sugere o ataque de um exército invasor vindo do norte, muito provavelmente o exército babilônico que viria para atacar o povo de Judá, representando o dia da vinda do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Também haverá lamentos nas colinas, ou mais possivelmente, segundo a Bíblia King James e a tradução do Novo Testamento, NVI, estrondos nas colinas correspondendo ao ruído da aproximação de um exército, como fossem tropelos de cavalos e carros. Todo o povo de Canaã no Antigo Testamento, na Fenícia era chamada, a região da Fenícia era chamada de Canaã, e os seus habitantes chamados de cananeus, que significa comerciantes. Em grego, a Fenícia é chamada Poineke, terra das palmeiras. Por isso, o termo Canaã aqui, relação ao bairro de Mactés. Todos que pesam prata significam os comerciantes, pois para comprar e vender mercadorias pesava-se o dinheiro. Havia balanças para isso, era comprado a peso de prata, a peso de ouro. Tantos quilos de ouro por tantos animais, ou cereais, ou o que for que eles estivessem vendendo, até mesmo os objetos de culto, de holocausto. O Senhor vai lidar com a iniquidade de uma maneira tão preciosa quando os comerciantes pesavam o dinheiro e os ourives negociavam o ouro e a prata. Tudo isso estaria em declínio e muitos deles seriam destruídos, porque estavam usando balança enganosa. As muralhas de Jerusalém, no tempo de Neemias, e os portões da cidade trazem para nós também uma representação muito grande, muito importante, que nós vamos ver na próxima lição que vamos estudar sobre Sofonias, o profeta que prenunciava a vinda do Senhor Jesus, falando sobre a configuração de coisas do Antigo Testamento, a perseguição dos babilônicos sobre o povo judeu e apontando para o grande e terrível dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Bem, amados, estamos estudando o livro de Sofonias pausadamente, para que nós possamos entender esse riquíssimo conteúdo que o profeta tem a nos passar, a nos transmitir. Eu gostaria que você que está acompanhando convidasse seus amigos para que possam também participar, assistir, comentar. Deixe a sua pergunta, a sua dúvida, o questionamento, qualquer coisa que você não estiver entendendo, pode passar para nós. Acesse o meu blog lá e você vai ver esse texto descrito com aquela simbologia que eu te falei do peixe, o significado da palavra peixe, o iktos ou fish, que está no grego, e às vezes nosso português nós temos dificuldade para descrever como se diz o termo no grego, mas é próximo de fish ou tish, e é um termo muito interessante que nós paramos para analisar nesta manhã.